Boa noite! Está iniciando mais um debate na tela da TV Guarulhos e no Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, sempre às 20h30. Comigo, o imperdível especialista Lucas Braga. Futuro senhor Lucas Braga, que em breve estará casando, né? E evidentemente que, enfim. Lucas Braga, boa noite. E a você em casa, muito obrigado pela sua audiência. Olha nossas redes sociais, Facebook do Guarulhos em Destaque. Você vai estar sempre acompanhando. Obrigado pela audiência. Acabou a entrevista, perdeu o programa, Geraldo. Calma, relaxa aí, relaxa. Vai no YouTube, Geraldo JR da TV, você tem a entrevista no mesmo dia, assim que termina na TV e no Facebook. Vamos aos destaques do portal, o novíssimo portal na tela, guarulhosendestaque.com.br. Olha aí. Presidente do Sincomércio aprova a parceria com a SD7. E tem mais. Supremo Tribunal Federal vai discutir possibilidade de redução de jornada para servidor que tenha filho com deficiência. E INSS inicia projeto piloto de prova de vida digital. Esse site foi desenvolvido pelo engenheiro Gustavo Alves. Meu filho, obrigado, parabéns pelo portal, tá super lindo, tem que valorizar, porque quando a gente tem um profissional que é filho e que sabe fazer, aliás, meus dois filhos, o jornalista Diego Alves e o engenheiro de computação Gustavo Alves. Presidente em exercício e futuro presidente, Josinaldo, o cabeça São Paulino, é isso? Ah, Geraldo, não, São Paulino não, aí você me machuca, né, cara? Não é seu irmão? Mas tá em família esse negócio. Meu irmão é São Paulino, mas então, eu sou corintiano. Pelo amor de Deus. Não machuca, não. Não machuca, não? Não. Pelo amor de Deus. Presidente, gostou do site? Parabéns aí para os profissionais que estão aí mudando o site do seu programa, isso é importante. E ainda mais sendo filho, né? Rapaz, é um orgulho duplo. Demais! Né? E um abraço aí pro meu amigo Lucas Braga, que agora eu tô conversando bastante com o Lucas Braga aí. Tô querendo levá-lo pro PDT. Ele tá bem animado, né? Com a juventude pedetista. Tá famoso. Lucas tá famoso. É um especialista em então, TV famoso. Um menino bom, inteligente. A gente precisa dar oportunidade pra juventude. É verdade. Presidente, nós tivemos aí essa semana alguns acontecimentos que me chamam a atenção. A violência é algo imperdoável, seja qual for o modelo. E aí, uma menina de 10 anos, essa informação está no Brasil inteiro, foi molestada pelo tio. Estava grávida. E me parece que passou por uma cirurgia para interromper a gravidez. Agora, o que me chama a atenção, como isso acontece? Existem alguns fatores que podemos enumerar. O primeiro é quando a família não está na linha de frente da educação dos seus filhos. Geraldo, são humildes, não interessa. Educação não significa classe social. Agora é evidente que há de se registrar que esse fato lamentável que aconteceu no Brasil, que está sendo notícia no mundo inteiro, porque quando acontece um fato desse no Brasil, o mundo inteiro já começa a falar. Mas é lamentável. Você mãe, você pai, que tem filho, não importa que seja homem ou mulher, procure saber quem são seus amigos. Procure saber qual é o modelo de internet que ele está utilizando. Não chega em casa, pai, cansado, e pega o celular porque não quer abraçar o seu filho ou a sua filha. Aí se dá o celular para ele brincar, transferindo para esse equipamento o abraço, o aconchego. Muitas vezes as famílias transferem para o celular esta responsabilidade. Presidente eleito no próximo dia 10, Josinaldo, boa noite. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos os telespectadores aí do seu programa. Eu ainda não sou eleito, a eleição é dia 10 e 11 de setembro. Verdade.
Mas o que você está falando aí sobre esse assunto dessa criança, isso deixa a gente chocado, a sociedade chocada, porque é uma criança de 10 anos e a gente que, ainda bem, graças a Deus, já criei meus filhos, né, já estão adultos, mas a gente fica pensando, né, se fosse comigo, se fosse da minha família, o que eu faria? A gente não sabe, Sim. né? Então, assim, dizem que entre o bem e o mal é só um muro no meio. Sim. Dizem que entre o céu e o inferno é só o muro no meio. Se você pulou do outro lado do muro, você já está em outro universo. E eu não sei o que aconteceria se fosse com um parente meu. Então, eu acho que é lamentável. E outra coisa que você falou aí que é importante, os pais, é preciso que os pais entendam de uma vez por todas que a educação é a que se aprende em casa. Na escola vai adquirir o conhecimento. Sim. Né? Na escola se adquire conhecimentos gerais para poder formar um cidadão e ele estar num mundo, vamos dizer assim, num mundo competitivo, globalizado, através de seus conhecimentos. Agora, a educação, aquela que o pai e a mãe, só eles são capazes de dar, essa não pode ser substituída pela escola. Essa não pode ser substituída pela internet, pelo celular, como você falou. Porque tem alguns pais que colocam as crianças na escola e acham que a escola vai dar toda a educação, que quando chega em casa não precisa fiscalizar os cadernos, fiscalizar a agenda, olhar a agenda do celular, que agora é tudo eletrônica. Sim. Na minha época, na época que eu comecei a criar meus filhos, a agenda era o caderninho, a professora escrevia lá o que ele fez na escola durante o dia e a gente precisa acompanhar os filhos. Porque um cidadão, eu não sei se eu posso chamar de cidadão, um monstro desse, que faz um mal a uma criança de 10 anos, que estupra uma criança de 10 anos, eu não sei nem como classificar, né, um monstro desse, se a prisão perpétua é o suficiente, se a cadeira elétrica é o suficiente, se a castração dele é o suficiente. Então deixa a gente perplexo, sem saber muito a atitude que a gente tomaria. E aí eu não moro perigo. Sim. Porque se um cara desse sai na rua aí, o povo lixa, corta o pescoço dele. Mas na hora. E eu acho que ele não merece nem morrer. Ele tem que sofrer por muitos anos. Ele não merece morrer assim de cara, né? Ele tem que sofrer, ele tem que pagar, ele tem que, sabe, cumprir uma pena com um sofrimento amplo, bem rígido, porque nós estamos falando de uma criança. Isso machuca, né, toda a sociedade, não é só a família. Isso machuca toda a sociedade. E a justiça tem que ser feita. Agora, futuro presidente do sindicato, chapa única, eleição 10 e 11 de setembro. O assunto do momento agora, no Congresso Nacional, é a criação de um novo imposto, né? A briga no Congresso Nacional está tão grande que já se fala na troca do ministro Guedes. Acho pouco provável. A bem da verdade, ele perdeu toda a sua equipe econômica, né? Todo mundo que começou já não está mais com o ministro da Economia. Você acha que o governo consegue superar essa necessidade de aumentar o imposto? Porque a pandemia foi o causador do rombo do cofre. Gente, a conta é simples, né, presidente? Você não paga imposto, o governo não tem dinheiro para pagar a conta. Bom, eu acho que o próprio governo está entrando em contradição. Quando ele assumiu, falou que não criaria nenhum tipo de imposto, não voltava à discussão da CPMF, não tinha nenhum tipo de imposto para onerar folha de pagamento e que iria reduzir os custos do Brasil. Não é o que nós estamos vendo. O Bolsonaro achava que administrar o Brasil é administrar um mercadinho da esquina ou administrar, uma oficina. Não é, não. O Brasil ainda está entre as 10 maiores economias do planeta e não é para amador. Então, quando ele fala agora em recriar, em reinventar um imposto, pode ter certeza que é para onerar a população e ele descumprindo uma promessa de campanha. E todos nós sabemos que tanto o Guedes como o Bolsonaro não tinha projeto de geração de emprego, não tem projeto de geração de renda. O que eles têm em mente são resoluções imediatistas. Olha, vamos fazer uma MP, uma medida provisória, para desonerar a folha de pagamento por 90 dias. Vamos dar o auxílio emergencial, que ele queria iniciar com R$200, graças à pressão popular das centrais e do Congresso, foi para R$600. Mas tudo isso são coisas momentâneas. São momentos que a gente
sabe que é por tempo limitado. Então, o que vai proporcionar o aumento da arrecadação do país, para que o país consiga encher os cofres, é geração de emprego. É você ter uma economia que gere emprego. Então, ele não conseguiu, em 2019, gerar nenhum tipo de emprego. Aí entrou a pandemia em 2020, todo mundo está falando, não está gerando emprego por causa da pandemia. Mas peraí, o primeiro ano de governo dele também não gerou emprego. E com aquele discurso que tem que retirar direitos para gerar emprego, em 2019 não gerou nenhum. E se não fosse a pandemia agora, não estava gerando emprego também, no saldo positivo e negativo. Ele não tem essa capacidade de gerar emprego no Brasil. Porque para gerar emprego, precisa-se ter política de Estado. Só se gera emprego com investimento público, que é a política de Estado, e com investimento privado. O principal indutor da economia para se gerar emprego tem que ser o Estado. É o Estado que vai investir em saneamento básico, é o Estado que vai investir em educação, que vai investir em infraestrutura, que vai investir em todas as áreas que desenvolva política pública para a sociedade, em transporte, em tudo. E com esse indutor que é o Estado, aí vai gerar o interesse do setor público colocar o seu dinheiro no negócio. Né? Então, assim, se não tiver o indutor que é o Estado na economia, o setor privado também não tira o dinheiro do banco. É preciso que se entenda isso. E para isso precisa ter política de Estado. Não política de Estado mínimo, como eles iniciaram aí o governo e estão tocando o governo com política de Estado mínimo. Estão liberando dinheiro agora para a saúde. Mas na cabeça do Guedes, na cabeça do Bolsonaro, é política de Estado mínimo. São privatizações, tirando a responsabilidade do Estado, né, em colocar dinheiro na economia, porque o Brasil, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Já a pessoa, se tivesse um grande programa aí, agora, de imediato, de fazer saneamento básico, tratamento de esgoto, o que não ia gerar de emprego, que na construção civil, na metalurgia, para tudo. Então, assim, o Estado, com o dinheiro público, ele é o principal, ele é o número 1 nos investimentos, para poder o empresariado tirar o dinheiro lá dos fundos de investimento e investir na produção. Então, se não tiver o Estado para iniciar o investimento, o setor privado não tira o dinheiro do banco. Vai viver de renda. A gente fica num sistema de rentismo e o que gera emprego para uma nação, desenvolve uma nação, é os dois investimentos juntos. É o empresariado tirar o dinheiro do banco. Porque o dinheiro do banco só dá lucro para o banqueiro e para o dono do dinheiro. Agora, o dinheiro na produção, ele vai gerar emprego, vai produzir, e é na produção que está a riqueza de uma nação. Nação que não produz, nação que vive de especulação, isso é para país pequeno, como na Suíça, que tem 10 pessoas em relação ao Brasil, que tem muito dinheiro, então eles vendem tecnologia, aí é outra situação. Mas um país do tamanho do Brasil, da expansão do Brasil, população do Brasil, a necessidade na área de políticas públicas que ainda faltam no Brasil, o Estado tem que ser o indutor da economia, senão não desenvolve nada. Agora, presidente, você acha que o sindicato, de uma maneira geral, ele tem força hoje para chegar para o governo e dizer, olha, aquilo que nós combinamos você não está fazendo. Precisa rever alguns itens daquilo que você prometeu e não está executando. O sindicato hoje tem força política? Bom, a força política, ela tem duas formas de entender o que é força política. Primeiro, que o movimento sindical não combinou nada com Bolsonaro, porque o movimento sindical não apoiou Bolsonaro e não apoiará Bolsonaro, acredito que em nenhum momento, porque ele veio com uma política do extermínio de direitos sociais. Bolsonaro é contra, né, os movimentos sociais, é contra o movimento sindical, é contra os movimentos sociais dos sem terras, os sem teto, os miseráveis que lutam por condições de vida que está garantido pela Constituição brasileira. Bolsonaro não respeita. Então, o que o movimento sindical tem autonomia de cobrar do governo é aquilo que sempre cobrou dos demais governantes, de outros governos, que é manter os direitos dos trabalhadores, usando o Estado como o principal indutor da economia, gerando emprego com direitos sociais, porque está garantido na Constituição, né, a manutenção dos sindicatos em negociações coletivas. O que o Bolsonaro faz hoje é o extermínio da classe trabalhadora e das instituições. E não é só das instituições
de trabalhadores, é das instituições democraticamente constituídas. Quando eu falo de constituições, das instituições, STF, é o Congresso, é as instituições empresariais, é o Legislativo, é o Judiciário, de modo geral. Então, assim, ele não respeita a instituição. O pensamento dele, ele já não fez isso porque ele não teve apoio das próprias Forças Armadas. Não teve apoio, senão ele tinha dado um golpe, já tinha fechado o STF, e já tinha fechado o Congresso, e já tinha fechado as entidades empresariais e de trabalhadores, nem se falam. Então, assim, o que falta nesse país é consciência política, de entender que o Bolsonaro não é um cara democrático. Ele finge que é democrático pela uma pressão política que ele tem que ceder à pressão de cima, a do meio, que é a classe empresarial, e a pirâmide, que é o povão. Porque a maioria de toda essa vamos dizer assim, esse globo ainda não apoia um golpe para que ele seja um governo autoritário. Então, assim, a visão do Bolsonaro é essa. Mas a força política dos sindicatos é com as suas bases, de reafirmar para as bases que o governo atual não apoiam reivindicações trabalhistas, não aceitam direitos trabalhistas. Então, essa força política nós vamos ter, porque o povo está sentindo na pele. Faz um mês que nós tivemos uma greve dos motoqueiros, ou seja, dos entregadores de aplicativo. Parece que os Correios estão em greve agora, né? A iFood, o Correio está em greve, então quer dizer, a greve dos motoqueiros, dos entregadores de comida, de todo tipo de aplicativo, que nem terceirização, não é quarteirização, esse povo aí trabalha o dia inteiro, muitos caras pedalando aí para ganhar R$30 por dia, trabalhando numa bicicleta, 14, 15 horas pedalando. Então, assim, sem fundo de garantia, sem 13º, sem recolhimento do INSS, o que ganha não dá para comer. É um estado de miséria na política do Bolsonaro. Então, isso, o povo não está percebendo isso ainda porque os R$600 está salvando. Na hora que acabar os 600, nós vamos estar aí com 50 milhões de pessoas procurando emprego e não tem a indução do Estado. O primeiro investidor tem que ser o Estado, gerando emprego. Estou conversando com o presidente em exercício, calma, gente, e candidato da Chapa 1, das eleições que acontecem para presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Região, no próximo dia 10 e 11 de setembro. O intervalo, para tomar uma água, em 1 minuto, e estou de volta conversando com o Josinaldo, conhecido como Cabeça Corintiano, mas tem um irmão que é São Paulino. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Lucas Braga, por gentileza, põe na tela o site. Mudou o visual do site, por favor. Olha que site nota 10. Quando você terminar o programa, está lá a entrevista está lá, né? Olha o novo visual do portal guarulhosendestaque.com. Gostou, Lucas? Ficou bom? Né? O novo portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, as informações do dia para você. Voltamos aqui conversando nesta noite de terça-feira com o presidente em exercício, Josinaldo, conhecido como Cabeça. Josinaldo, a gente sabe que as eleições em todo o Brasil, cada um segue o seu próprio caminho. Mas em tempo de pandemia, vejo com muito cuidado o distanciamento da população em relação à política. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou há cerca de uma semana
os eleitores para a cidade de Guarulhos, 873 mil. Esse número me parece, não tenho certeza, mas reduziu em relação à eleição de 4 anos atrás. Em todas as eleições, eu tive o privilégio, desde que eu estou em Guarulhos, com todas as eleições. Me parece que houve uma redução, não sei o percentual. Mas se manteve aí o público feminino com o maior número de eleitoras. Né? 2 colocações. A primeira, o distanciamento. A segunda, por que mulher não vota em mulher? Bom, eu acho, Geraldo, isso aí é um mistério que nós temos que descobrir ainda, conversando com... 57% eu acho que a gente eleitorado. tem que fazer esse debate com as mulheres, porque se 57% do eleitorado é feminino, era para ter muito mais mulheres na Câmara, no Legislativo, no Executivo, no Senado, Câmara Federal, na Câmara Municipal. Então eu acho que as mulheres são a maioria, mas eu acho que elas não têm ainda o mesmo interesse de representação política. Ainda está naquela retórica, naquele discurso de que política não se discute, política não se debate, eu não gosto de política. Então, como historicamente a política sempre foi dominada pelos homens, as mulheres ainda não acordaram para isso. Sim. Né? Então, acho que o que tem que mudar é o interesse das mulheres de elas entenderem que elas têm a mesma capacidade, ou até mais. Sim. Eu acho que as mulheres hoje têm mais capacidade, né, do ponto de vista educativo, de conhecimentos gerais, de tudo. As mulheres estão muito mais preparadas. Tem mais mulheres preparadas do que homem. Né? Tem muito mais mulheres fazendo faculdade do que homem. Sim. Então, por que elas ainda não têm esse interesse de discutir? Não tomaram a dianteira. Tomaram a dianteira de se candidatar, de representar a sociedade. Porque onde tem mulher em representação, o trabalho flui melhor. Não é porque nós tivemos aí um impeachment de uma mulher presidente da República que as mulheres têm que abandonar a política e achar que aquilo ali é o fim do mundo. Não. Aquilo ali foi apenas uma disputa política que, naquele momento, a Dilma perdeu porque faltou capacidade política também para ela, lógico. Mas as mulheres têm que retomar esse discurso e têm que mudar essa opinião. Porque, senão, vai ficar só sempre os caciques masculinos aí, em todas as instâncias políticas do país, governando e usando as mulheres como massa de manobra. Então, aquele discurso também de falar assim, ó, temos que dar espaço para as mulheres. Hoje não tem nem que dar espaço, porque as mulheres estão em tudo quanto é espaço, porém, em pequena quantidade. Né? Então, nós temos que falar para elas, participem, discutam, debatam, levem proposta, vocês são a maioria, tem que dar esse chacoalhão nelas. Agora, Cabeça, a gente sabe que hoje, quando o assunto é político, que isso é discutido em família, e você deve discutir isso na sua casa, porque, tome cuidado, o que acontece nas redes sociais, as pessoas aproveitam o seu tempo para jogar na rede social informações que interessam àquela pessoa. Né? Tem muita gente inventando a roda em Guarulhos. Tem muita gente inventando a roda em Guarulhos. Usando a rede social para denegrir as pessoas. Você não constrói nada denegrindo a imagem de uma outra pessoa. Porque você perde tempo, né, Cabeça? Não, eu acho que em vez de você denegrir a imagem de uma pessoa, você tem que ter propostas para convencer aquela outra pessoa que você tem melhores propostas. Então, assim, na disputa política, o pessoal tem que acabar com esse negócio de ficar nos debates xingando. Ah, você é isso, mas você fez isso. Peraí, quais são as suas propostas? O que é que você pensa enquanto candidato? O que é que você tem para a cidade? O que é que você pensa para o Estado? O que é que você pensa para o país? O que é que você pensa para uma categoria? Daqui a pouco eu quero falar da minha, hein? Vou falar isso aí. Eu sou candidato na chapa 1. Eu ia aproveitar o gancho para falar isso. Para presidir o sindicato no futuro. Então, todo mundo tem que ter proposta. Então, em vez de xingar, você tem que propor. Você tem que mostrar o que você já fez e o que você quer fazer e o que você tem capacidade de querer executar. Agora, falando da sua candidatura, o que você vai fazer para que o associado sinta orgulho de fazer parte do Sindicato dos Metalúrgicos?
Bem, Sua proposta. a minha proposta é o seguinte, eu estou no sindicato, na direção do sindicato há 20 anos, né? Faço parte da direção do sindicato há 20 anos. É a primeira vez que encabeço uma chapa a presidente. Mas a proposta minha é continuar um trabalho que sempre deu orgulho para a nossa categoria. Se você pegar hoje, das categorias organizadas, mesmo as organizadas, quantas são? São poucas. Nós temos um trabalho, desde a fundação do sindicato, de muitas conquistas. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho, que o piso da categoria, por exemplo, dependendo do tamanho da empresa, é quase o dobro do salário mínimo. Ou seja, é aquele salário inicial que a gente chama o piso para o ajudante que está iniciando um emprego no chão de uma fábrica. Então nós temos estabilidade no emprego de quem sofre um acidente, está na convenção. Nós temos adicional noturno para quem trabalha à noite de 35%, onde a legislação só obriga a pagar 25%. Nós temos a estabilidade na convenção em quem está em via de se aposentar. Se você falta 18 meses para aposentar e tem 10 anos na empresa, você tem estabilidade por esse período. Pela lei você não tem nenhum dia de estabilidade. Então assim, nós temos uma convenção coletiva que ela regulamenta as condições que o empresariado tem que ceder, ou seja, tem que cumprir, para que os trabalhadores não sejam refém, principalmente agora, de uma reforma trabalhista, onde o patronal tem, né, amparo legal de contratar qualquer trabalhador para pagar um salário mínimo lá dentro de uma metalúrgica. Nós temos um PLR, participação dos lucros e resultado, hoje na nossa categoria, que se pegar a participação dos lucros dos metalúrgicos, dividir para todos da base, dá um 14º salário. Porque nós temos empresas que pagam 7, 8 mil de PLR e nós temos empresas que pagam R$1.000. Mas quando você faz a média, a categoria tem um 14º salário. Quantos trabalhadores tem isso no Brasil? Então, assim, são muitas coisas, muitas conquistas, além da estrutura que o sindicato tem, para poder contrapor, regulamentar as condições de trabalho, buscar aumento de salário, porque uma coisa que é importante falar aqui, a lei, não existe nenhuma lei que obrigue o empresariado a ceder reajuste. Mesmo a inflação, a inflação só deu 3% esse ano, não é obrigado, não tem lei que obrigue o empresário a repor essa inflação no salário. Então, quando você pega uma reposição salarial da inflação, ou algo a mais ainda além da inflação, que nos últimos 12 anos nós pegamos aí 35% de aumento real, que é o aumento acima da inflação. Então, imagina hoje, se você pegar nos últimos 12 anos, quem está numa fábrica há mais de 12 anos, chegar nele agora e falar assim, você vai perder 35% do seu salário, que foi aquilo que o sindicato conquistou acima da inflação. Então, o sindicato já tem trabalho suficiente para orgulhar a categoria. Agora, o que eu tenho que fazer como candidato e como futuro presidente é jogar isso, vamos dizer assim, é divulgar isso para a categoria, porque nós pecamos muitos anos, né, de não ter divulgado o próprio trabalho que o sindicato realiza. Exatamente. Nós temos uma deficiência ainda tecnológica, vamos dizer assim, porque hoje é tudo rede social, nós estamos aprendendo. Eu vim ter um celular há 15 anos atrás. Eu estou com 51 anos. E eu só vim ter um celular, vamos dizer, há 15 anos, porque os primeiros 5 anos do sindicato era o Nextel. Aquele radinho que você aperta e fala. Aperta para falar e solta para ouvir. Né? Não é igual hoje que tem um celular de verdade, com tecnologia agregada, que tira foto, Facebook, esse negócio todo. Isso é coisa nova. Hoje em dia você pega um jovem de 10, 12 anos, ele dá aula disso aí. Você vê, o seu filho criou o site para você. Sim. Agora, a minha geração não. Então, mas antes dessa tecnologia agregada, o sindicato, a divulgação do trabalho do sindicato era o papel debaixo do braço, entregando de mão em mão. Agora, como que você vai entregar um jornal na mão de 50 mil trabalhadores, na mão de 100 mil trabalhadores? Sendo que a diretoria é apenas 24. Então, assim, nós temos 1.600 empresas. Então, assim, trabalho de representação nós temos a dar com pau. Só precisa divulgar o que faz. Só precisa divulgar o que faz, que nós estamos aprendendo agora. Agora que nós temos um site, um sindicato, nós temos um Facebook, cada um tem as suas redes sociais para divulgar, porque o trabalhador também tem. Sim. Então, trabalho tem demais. E é esse trabalho que eu quero continuar. E a convenção coletiva, ela vence agora, dia 31 de outubro. Então, depois das eleições, dia 10 e 11 de setembro, que eu já peço voto aí para os trabalhadores metalúrgicos, todos associados, que são acima de 6 meses sindicalizados, têm direito a voto, voto na chapa 1, para que a chapa 1, né, tendo cabeça como presidente, dê continuidade ao trabalho sindical, que sempre foi feito, mas depois da eleição da chapa 1, em setembro,
já emenda a campanha salarial. É outra campanha. E a campanha salarial é o momento que nós vamos envolver a categoria para montar nossas pautas, levar para o sindicato patronal e dizer, olha, queremos renovar a convenção coletiva de trabalho. Nós não vamos aceitar a reforma trabalhista dentro do chão metalúrgico. Se não renovar nossa convenção, nós vamos à greve, patrão. Esse é o meu compromisso. Agora, se o trabalhador quiser ser escravo, refém da legislação atual, jogar fora, não quiser lutar pela convenção coletiva, aí nós vamos ser vencidos pelo acomodismo de quem não quer lutar. Estou conversando com o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos Região, o Josinaldo Cabeça, candidato da Chapa 1, eleição no próximo dia 10 e 11 de setembro. Vou fazer mais um intervalo de 30 segundos, daqui a pouco a gente volta. Lucas Braga, o especialista. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, o Facebook do Guarulhos em destaque de segunda a sexta às 20h30. Pontualmente às 20h30 no Facebook, está na tela para você, o Facebook do Guarulhos em destaque, segunda a sexta às 20h30. Perdeu a entrevista? Vai no canal do YouTube do Geraldo JR da TV, a entrevista na íntegra. Agora melhor chamar do Cabeça é melhor, né? Aí fica mais fácil, cabeça, é mais fácil. Hoje, o presidente, você que acompanhou, ligou a TV agora, vai ter eleições no próximo dia 10 e 11 de setembro, Chapa 1, o Josinaldo Cabeça, estamos falando de eleições, falamos no primeiro bloco a respeito da violência a uma menina de 10 anos, o molestador já foi preso, tá certo? Deve pagar um preço alto. E aí, evidentemente, que a sociedade, de uma maneira geral, se revoltou. E falamos aqui da sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Não transfira a sua responsabilidade de educar os seus filhos para o Estado. É problema exclusivamente seu. Presidente, a gente sabe que hoje a segurança é uma outra discussão. Mas você esqueceu de completar, que nós fizemos uma pergunta e eu não repeti a pergunta para você. O distanciamento vai ser o maior desafio das eleições esse ano. Sim. Né? O desemprego também. Você acha que a pandemia e o desemprego vai ser o maior desafio de quem for nas ruas em busca de votos? Geraldo, eu acho o seguinte, veja bem, se a população, ela entra no ônibus coletivo de manhã igual uma lata de sardinha. O ônibus cabe lá 40 passageiros sentados, vai 80 porque vai mais 40 em pé. Se a população pega o metrô desde 5 horas da manhã até as 9, lotado, superlotado, espremido um em cima do outro, qual é o problema, né, de fazer campanha para pedir voto? Qual é o problema de fazer a eleição? Então vamos lá. O candidato não pode andar na rua, falar com a sociedade para pedir voto, porque vai chegar próximo, vai se aproximar. Mas pode andar no ônibus lotado, pode andar no metrô lotado, verdade, pode pegar fila quilométricas, né, em hospitais, pode pegar filas enormes de supermercado, pode pegar filas no banco, tudo junto. Então, onde é que está essa contradição aí, né, que a gente não pode fazer campanha? Então, não estou aqui defendendo os políticos. Sim. Eu fui a favor que adiasse as eleições. Sim. Do primeiro turno para novembro. Fui a favor. Disso. E só a favor ainda que, se quiser adiar para dezembro, só a favor também. Agora, de não fazer eleição, de não fazer campanha, não, aí não. Eu acho que pior do que fazer uma campanha. Eu falei com você aqui há meia hora já e eu nem peguei na sua mão. Nós estamos aqui a 2 metros de distância.
Então o candidato pode falar com a população, sem estar abraçando, sem estar beijando. Eu acho que até, do ponto de vista político, vai até tirar um pouco aquela falsidade dos políticos de querer abraçar as criancinhas, né, lá dentro da comunidade, de fingir que está beijando as criancinhas. Né? Então, assim, faça a campanha com honestidade, com sinceridade, leve a informação das suas propostas através das redes sociais verdadeira, né, não com fake news. Coloque o seu santinho na rua com responsabilidade e faça sua campanha como um direito democrático, legítimo do candidato. E vamos lutar pela democracia. Agora, de não fazer campanha, eu não vejo problema. A feira livre, você vai na feira, você faz... Quem vai na feira livre fazer compra? Né? Comprar lá a verdura, tudo, vai no supermercado. Não adianta. Você tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que fazer todas as orientações. Mas o mundo não vai ficar travado por causa da pandemia, já está provado. Porque as coisas estão voltando ao normal, estão trabalhando, e os políticos precisam trabalhar e fazer campanha, e o povo é quem vai decidir quem merece o voto. Esse é o problema. Agora, é evidente que a classe política, ela precisa montar uma estratégia de convencimento. Porque você hoje, o público que vai votar, tem muitos jovens que vão votar pela primeira vez. E esta juventude que está dentro do colégio eleitoral, divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, a pergunta que todos fazem é: será que essa juventude está interessada em votar, em ter o seu representante? Como é que essa juventude avalia o atual momento político? Eu entendo, Josinaldo, que não adianta você, jovem, falar: ó, Geraldo, não mude de canal porque isso te interessa. Porque se você transferir a sua responsabilidade para outra pessoa, não vai adiantar. Você tem que votar e exigir do seu representante que cumpra aquilo que ele prometeu. E aí vai um diferencial para o jovem e para o eleitor. Tomar cuidado nesse portfólio que recebe, né? Bom, a maior abstenção, Geraldo, do eleitor, a maior abstenção nas eleições é do eleitor de 34 a 44 anos. Sim. Essa é a maior abstenção, a faixa etária com a maior abstenção nas eleições. E tem aqueles que não entendem nada de política que falam assim: vamos anular o voto, não vamos ninguém votar, porque aí vai ter uma outra eleição. Se a maioria dos votos for nulos e brancos, ganhar dos votos válidos, nós vamos ter outra eleição com outros candidatos. Tirem isso da cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Consultem um advogado eleitoral, consultem quem vocês quiserem. Vai lá, busca aí no Google, na internet, vocês quiserem aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se só 1% dos eleitores forem às urnas, os políticos serão eleitos com aqueles votos válidos. Então, dos 870 mil votos de Guarulhos. Se só 3 mil for à urna, se só 3 mil eleitores forem às urnas e votarem, vai pegar esses 3 mil votos válidos, dividir por 34 cadeiras, e aí vai ver quem é os eleitos. Vai ter cara eleito com 100 votos, com 20 votos, com 30 votos. Se só a família dos políticos votarem, se a sociedade toda não for para a urna, e só a família dos políticos votarem, o que vale é os votos válidos. É os votos válidos que vai eleger os candidatos. Então não anule seu voto e tire isso da cabeça, que se você não for votar, se a maioria não for votar, terá outra eleição, que não terá. Aí, quem é que vai para as urnas? Aquelas pessoas mais esclarecidas, vai eleger os candidatos deles. Porque não é interesse, não há nenhum interesse dos políticos no Brasil de ensinar a importância do voto e ensinar para o eleitor, né, para que ele entenda o que é política. Porque política é arte de governar, de administrar, o bem comum para todos. Não é politicagem. O que é política? É desenvolver políticas públicas para a sociedade. Então, isso era para ir para o currículo escolar. Já falei aqui outras vezes no seu programa. Né? Tinha que pegar um jovem com 16 anos e ensinar para ele a importância de se ter um vereador, a importância de se ter um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, ministro, instituição,
constituída democraticamente. Mas isso ninguém ensina no banco da escola, porque esse conhecimento político, os políticos querem só para eles, para os filhos deles. Ah, não quero mais ser governador, coloco o meu filho para ser prefeito e deixo o povão sem saber o que é política. Porque se eles descobrirem o que é política, nós vamos perder o poder, porque eles são a maioria, né? Os pobres, o povão é a maioria. E se a maioria entender do que é política, não vai eleger a minoria, que é os bambambam lá, né? Então, falta muito investimento para poder e querer investir na educação do povo, para que o povo entenda o que é política. Agora, Josinaldo, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, eu aqui tenho alguns especialistas em determinados assuntos. Eu tenho um especialista em condomínio, o Rafael Zani, eu tenho aqui um especialista em direito criminal, do direito trabalhista, eu tenho aqui um segurança de condomínio, né? Mas uma coisa que a população acho que não exige do seu representante... Não exige. É saber se ele não tem acompanha. Conhecimento... Olha, o senhor é candidato a vereador? Muito bem. O senhor, por um acaso, conhece o básico, o regimento interno? O que pode, o que não pode fazer um vereador? Para não chegar no meu bairro prometendo aquilo que não é competência do vereador e sim do prefeito? Eu acho que esse, na minha opinião, deveria ser a primeira exigência. Sim, aí concorda que teria que mudar a legislação para dar uma provinha para os candidatos. Também concordo. Tem que ter uma provinha, tem que ter Também uma prova para os concordo. candidatos. Porque qual é a função de um vereador, né? Sim. É legislar, fiscalizar o prefeito. Sim. Que é a mesma função do deputado estadual e Sim. federal. Essa é a função básica. Sim. Claro que ele vai apresentar projetos de lei, vai fazer as leis, vai votar, vai apresentar o projeto, mas ele vai fiscalizar, vai legislar e fiscalizar. Esse é o papel fundamental. Mas também tem muitos que se candidatam, né? A gente vê aqui em Guarulhos vários candidatos a vereadores que não sabem o que é isso. Não, é uma festa. Não, é assim, ó, o cara tem amizade no bairro, é um cara popular, ele tá lá, ele participa das festinhas do bairro, da associação de bairro, faz um trabalho que ajuda alguém, mas ele mesmo não é preparado, ele não sabe o que... Qual o motivo ele está ali? Ele não sabe qual é a função do gestor público. Não sabe. Então isso deveria ter um projeto de lei que viesse de cima para baixo, para ensinar a população em geral, que aí ia também agregar, ia forçar os candidatos a se prepararem. Sim. Porque tem muitos eleitores que é mais preparado do que candidatos. Mas não tenha dúvida. Eu conheço vários eleitores que dão aula para os candidatos. Ó, você quer ver uma coisa? Uma das exigências, na minha visão, você quer ser vereador? A primeira seria o regimento interno. Eu ia perguntar, você sabe o que faz o vereador? Legal. Você que já é vereador, quantos projetos você apresentou? Pois é. Não é nome de rua, não. Nem nome de praça. Projetos. Eu acho que são duas perguntas para quem é vereador e quer ser reeleito e para quem quer ser também fazer a mesma pergunta. Porque o cara não pode pegar uma carona no ônibus sem destino. Ele tem que saber de suas responsabilidades, afinal de contas, são 4 anos. Você não pode pegar a caneta e sair assinando, ou seja, dando o seu voto para uma pessoa que você não conhece. Cabeça, é inadmissível. Toda eleição eu encontro pessoas, Lucas Braga, pegando papel No chão. no chão. No dia da eleição. Eu acho isso um absurdo. Não definiu o voto, até o dia da eleição ele não definiu o voto. Vai pegar papel no chão, vota em qualquer um, não sabe nem quem é. Pois é. Ou se não, Geraldo, vota por R$100 na boca da urna. Meu Deus, O cara faz uma listinha de boca de urna. Tem muitos Verdade. candidatos aí já, viu? Tem muitos candidatos aí já com o caderninho dele, 1.000 boca de urna, 2.000 boca de urna. Então eu falo pro eleitor, pega o dinheiro dele e vota em outro, porque já começa errado. Né? Então o eleitor também que pega o dinheiro para votar por R$100, eu vou dizer uma coisa para você, né? Não dá para ele pagar a conta de luz. Não dá. E tem um. Aí depois quer a honestidade do político. O político ganha com boca de urna, voto comprado, e depois esse mesmo eleitor fica criticando, olha, esse político é corrupto, político tudo ladrão, mas sendo que ele vendeu o voto primeiro. É verdade. Então como que o cara eleito vai defender o seu bairro? Vai querer apresentar um projeto de lei para melhorar a sua escola,
para melhorar o transporte público, os investimentos em saúde, né? Os investimentos em educação. Não vai, porque ele te comprou. Ele já pagou para você votar nele. Ele está lá há 4 anos, ele fala, peraí, eu gastei tanto na boca de urna, não apresentei projeto nenhum, eu tenho que ter dinheiro para daqui a 4 anos eu comprar o eleitor de novo. Então essa é a política no Brasil. E em Guarulhos não é diferente. Isso tem que mudar. Né? O candidato ganha, se ele tem uma proposta ou duas como projeto para ele apresentar, o eleitor vota no candidato por aquele projeto que ele está apresentando. Sim. O eleitor tem que acompanhar para ver se ele apresentou na Câmara. Sim. Às vezes, ele não consegue aprovar lá na Câmara, mas ele tem que apresentar aquela proposta de campanha, ele tem que tentar aprovar na Câmara, para mostrar para o eleitor que foi a Câmara que não aprovou o projeto dele, mas ele fez a apresentação. Agora, tem muitos que nem eles fazem. Corretíssimo. É. Presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, o Josinaldo, as suas considerações finais e desejando que Deus abençoe você e com certeza na semana seguinte à eleição já fica o convite para você vir aqui falar como vai ser o sindicato na sua tutela. Bom, Geraldo, eu agradeço aqui o espaço e quero encerrar aqui desejando muita saúde para todos os telespectadores, para a minha categoria metalúrgica, pedir o voto do metalúrgico aí na Chapa 1 e saúde nesse momento é a maior vitória. Cada dia que passa é uma vitória que Deus nos dá dentro dessa guerra. Mas a gente espera que logo, logo saia essa vacina aí e que o presidente da República crie vergonha na cara e coloque pelo menos um médico lá no Ministério da Saúde, né? E não um general de guerra. A minha maior revolta é ter um general do Exército, né, dominando a pasta da saúde, que ele não entende nem o que é um remédio de gripe, né? Nem um remédio para dor de cabeça. Ele não sabe, não é da nossa alçada, tem que ser um médico. Mas desejo a todos que Deus proteja esse país e que realmente não deixe esse país ir a um caos social que pode ir o ano que vem. Quero você aqui depois das eleições. Estaremos juntos, eu agradeço aí o convite e estarei presente. É sempre a oportunidade de discutir essa questão aqui para você entender o que é um sindicato. Afinal de contas, ele representa uma categoria. A você em casa, mais uma vez, muito cuidado com a segurança da sua família. Não transfira a educação, que é dever do Estado, mas obrigação sua de conduzir e de conhecer de perto os seus filhos. Eu sou Geraldo Júnior, com trabalhos técnicos de Lucas Braga, a programação de Felipe Boy. Boa noite, Guarulhos.